Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loze Rezende. Loze se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar mais uma vez da mostra Truffaut por completo, que rolou da Estação Net Botafogo, tá? Teve uma repescagem de uma semana, tá? E hoje eu quero falar de um filme que eu sempre quis ver, um filme do Truffaut que eu nunca tinha visto. Eu tenho DVD do filme aqui em casa, tá? Mas nunca parei para colocar no DVD para ver. Já gravei esse filme na televisão para ver depois, acabei não vendo, tá? E passou na mostra do Truffaut e agora consegui finalmente ver o filme na repescagem, né? Que é o Jules e Jim, Uma Mulher para Dois, tá? Que tem a grande, linda, magnífica e maravilhosa Jeanne Moreau, né? Como personagem protagonista, né? Feminina, principal, né? Porque os protagonistas aí são Jules e o Jim, né? Que são dois amigos, né? Um austríaco, né? Que é o Jules, né? E o Jim, que é um parisien, que é um francês, né? Então eles são dois amigos ali que estão vivendo ali na França do início do século XX ali, né? Bem no espírito da época da Belle Époque mesmo, né? Primeira Guerra Mundial, né? Quando chega a Segunda Guerra Mundial no filme, eles já estão mais com uma idade mais avançada, aquele negócio todo. Então a coisa é meio Belle Époque, Primeira Guerra Mundial mesmo, né? E aí eles são dois amigos inseparáveis, aquele negócio todo, né? Que adoram bom vivans, né? Adoram curtir a vida, aquele negócio todo. Até que eles conhecem uma mulher chamada Catherine, que é interpretada pela Jeanne Moreau. E a Catherine é uma mulher muitíssimo avançada para o seu tempo. Para vocês terem uma ideia, né? Ela gosta de se vestir de homem, bota um bigodinho, né? E eles ficam correndo como três amigos para lá e para cá, aquele negócio todo, tá? Mas fatalmente os dois vão se apaixonar pela nossa protagonista aí, que é uma mulher que está muito à frente do seu tempo, como eu falei, né? Ela já trata os dois como homens, ela meio que gosta dos dois ao mesmo tempo, né? Quer dizer, Armação Ilimitada, Zelda Scott, Jubilula, né? Vem daí, né? Vem de Jules e Jim, né? No final das contas. Mas no caso da Armação Ilimitada, a coisa era bem menos conflituosa, podemos dizer dessa forma. No Jules e Jim, apesar de você ter uma amizade muito moderna, muito colorida, né, numa França do início do século XX, tá? É claro que vai acontecer uma série de problemas ali nesse triângulo amoroso. E aí o que acontece? A Catherine, ela acaba meio que tomando as rédeas dessa relação, né? Ela acaba tendo uma forma um tanto quanto, podemos dizer, tóxica com relação aos dois, né? Ela meio que controla os dois ali no final das contas, né? E ela vai haver a Primeira Guerra Mundial, né? Os dois vão acabar se separando. Tá, tô dando spoilers, dá com pau, tá, gente? Eles acabam se separando, né? Mas depois a Catherine, ela vai viver com o Jules, se não me engano, na Áustria, tá? Que é a terra natal do Jules, né? Depois da guerra, né? Só que quando o Jim aparece, né? Pra conviver com os dois novamente, né? O que vai acontecer? O casamento do Jules e da Catherine já não tá indo bem, né? Já não tem mais aquela paixão do amor, do sexo e coisa e tal, né? E a nossa Catherine tá apaixonada por um vizinho que é também um veterano de guerra, né? E aí o Jim chega nesse paranauê todo aí, só para piorar, só para complicar mais as coisas ainda. Então é um filme, gente, que é o tal negócio, né? É um filme que tem DR pra tudo quanto é lado, tá? É um filme de DRs, né? Do Julius com o Jim, do Julius com a Catherine, da Catherine com o Jim, com todo mundo, DRs pra todas as direções, né? É um filme de DRs, tá? Agora, o que chama a atenção? O que chama a atenção é que você tá vendo ali um trisal, né? Na França do início do século XX. É isso, né, que chama a atenção no filme. Um filme que foi feito ali provavelmente na década de 60 também, que está falando de um trisal na França do início do século XX, que seria uma sociedade muito mais conservadora ainda, né? E no caso desse trisal aí,
Quem está assumindo o papel de homem nessa relação acaba sendo a própria Catherine, né? E ela tem um controle em cima daqueles dois muito forte, né? E isso eles acabam não percebendo, isso acaba sendo tóxico para os dois, né? É uma relação bem tóxica para eles, né? E a Catherine, ela fica brincando com eles de gato e sapato, né? Nessa relação aí, né? Então era o tal negócio, a ideia era... O próprio Julius, por exemplo, ele queria, por exemplo, que o Jim passasse a viver com ela para Catherine não sair da vida do Julius, né? Porque a Catherine, ela queria viver com o outro cara, né? Com outro veterano de guerra que era vizinho deles, né? Isso faria com que ela saísse completamente da vida do Julius. Então, o que o Julius fala pro Jim? Jim, pega a Catarina, casa com ela, entendeu? Porque assim, mesmo ela não sendo minha mulher, ela vai estar perto de mim. E a gente forma um trisal aqui feliz da vida ali. Mas é claro, né, gente, que esse trisal não vai ser... A gente tá falando de um filme que foi feito há mais de 60 anos atrás, tá? É claro que vai rolar a questão do ciúme ali entre eles, esse negócio todo, coisa e tal, né? Eles conseguem até, apesar dos conflitos e dos sofrimentos, eles conseguem até levar a coisa mais ou menos numa boa, entendeu? Agora, não tava tão legal o negócio assim. Realmente, essa coisa da sociedade monogâmica tradicional, entendeu? Ela vai afetar esse trisal. Esse trisal não vai conseguir se libertar, né, desses valores, né, e desses grilhões dessa sociedade monogâmica. E isso vai provocar muito sofrimento nos três. Tanto que o desfecho do filme vai acabar sendo um desfecho altamente trágico, tá? Não vou falar aqui, tá? Quem já viu o filme já tem ideia do que é isso, tá? Mas a novidade do filme era essa. A novidade do filme era você ver esse trisal aí, né? Feito num filme na década de 60, e a história se passa numa França do início do século XX, tá? Onde essa mulher, que é interpretada pela Jeanne Moreau, ela toma as rédeas da relação como se ela fosse um homem. Ela fica ali controlando os dois. A bígama, no final das contas, é ela, né, no caso, né? Enquanto que os dois ali ficam meio... E que são amigos muito próximos, né? Ficam ali meio que chupando o dedo. Essa relação acaba sendo tóxica. Esse trisal, que era para ser uma amizade colorida, acaba sendo uma relação tóxica para todo mundo, porque no final das contas, né, essa coisa da monogamia tá muito encurtida na cabeça de todo mundo ali, tá certo? E não tem muito jeito, por mais liberal que você queira ser, entendeu? O ciúme vai surgir, o sofrimento vai surgir, né? A angústia vai surgir. E o próprio Jim também tinha, né, um outro caso na França também, né? Que também foi uma mulher que ficou, que era Gilberte, né? Que ficava ali esperando ele a vida toda também. Então é um negócio complicado, é uma parada meio tensa, né? A ideia era você fazer um filme de um trisal assim, super, hiper, ultra liberal, tá? Mas as convenções sociais monogâmicas fazem com que esse relacionamento acabe ficando muito tenso, né? Muito angustiante, diga-se de passagem, e vai ter um final que, infelizmente, vai ser altamente trágico. Não tinha como ter um happy end nesse filme. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Meu site é o batataespacial.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Un événement cinématographique. Un sujet qu'on n'a encore jamais osé traiter à l'écran. Une femme peut-elle aimer également deux hommes? C'est le thème du chef-d'œuvre de Henri-Pierre Rocher, le sujet du nouveau film de François Truffaut, le réalisateur des 400 coups. Qui c'est, Jules? C'est moi, Et vous? Jim. Jim et Jules, alors? Non, Jules et Jim. Jules et Jim, deux hommes, deux amis, bouleversés par la même femme. Vous êtes deux idiots. 1, 2, oh. Une femme généreuse et sincère, à la recherche d'un bonheur sans jalousie, sans mensonge, sans hypocrisie. Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligente, ni sincère, mais c'est une vraie femme. Et c'est cette femme que nous aimons. Cette femme, c'est Jeanne Moreau, la plus grande actrice française, qui vous fera rire et vous fera pleurer. On a été vraiment heureux tous les deux, hein? Mais nous sommes heureux. Enfin, moi, je le suis. C'est vrai.
Oui, on restera toujours ensemble, tous les deux. Comme des petits vieux, avec Sabine et les petits-enfants de Sabine. Garde-moi près de toi. Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino, Bassiac, La petite Sabine. Un film tendre et cruel, inattendu comme la vie. Tu crois que Jim m'aime? Oh, Jules. Moi aussi, je t'aime. Jim aimez-la, épousez-la et laissez-moi la voir. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Tous ceux qui ont vu Jules et Jim ont été bouleversés par la sincérité, l'originalité et la beauté du nouveau film de François Truffaut.